Calma. Respira. Ronaldo, treinou bem o Ulisses essa Vixe Maria, tem gente pior que o Ronaldo. Como diria Treinou bem, eu irmão. gosto de ver o desespero dele. Aí o juiz não deu nem escanteio. E você que tá de bem com a vida e com todos os méritos hoje, Que falar, Lucha fica ou sai? Ah, Renato, eu não posso garantir aqui que ele vai ficar, porque a gente sua conhece opinião, o futebol. a sua minha opinião. opinião é que ele não tem que sair. A gente sabe como funciona o futebol. Se nesses 10 jogos que ele pediu, ele não vencer nenhum, inevitavelmente a pressão vai ser grande e talvez a diretoria mude, mas eu acho um erro. Se o Mano cair antes lá dos 10 jogos? Então, acho que o Mano deve cair. O Mano está no Há gerúndio. possibilidades, infelizmente. O Mano está no gerúndio. Ele está Eu ouvi uma resenha, só pra nós que ninguém tá... Vamos trocar uma ideia. Ninguém tá vendo nós no YouTube, Ok, nem no... beleza. Deixa eu falar, houve uma resenha que os caras não mandaram o Mano embora ontem pra não dar o gostinho de mandar o cara embora Isso na arena do Grêmio. Não, e acontece como assim, o Grêmio derrubou o técnico. Então, tipo assim, passou um dia, beleza, aí tudo bem. Eu ouvi sobre o Não, tem isso também. E o Mano tem uma multa lá pra ser paga, ele não quer Entendi. pedir, ele quer ganhar a multa. Mas enfim, eu acho um erro, mesmo Já se tem for... jogo da Libertadores, tem que ver se quinta-feira. ele vai embarcar ou não. Eu acho um erro mesmo se for pelo Mano, porque o Luxemburgo, como disse o Ulisses, ele barrou alguns medalhões, né, ou jogadores mais históricos que não estão conseguindo ter a mesma intensidade, como os laterais, o Fagner e o Fábio Santos. Aí você vê que o Bruno Mendes ali funcionando mais como um terceiro zagueiro, o Adson voltando, jogando bem, Paulinho de primeiro já funcionou melhor, só que isso não vai de um dia pra noite. Daqui a pouco o Renato Augusto volta. Isso, que entra no lugar do Maicon ali, pra mim o time tá mais ou menos fechado. Agora, se não fosse a fase técnica ruim do Yuri Alberto, talvez o Corinthians até tivesse vencido ontem. É porque o Corinthians se defendeu bem e ainda criou chances ofensivas. Então, assim, quando o time tá melhorando pra encarar um Flamengo desse no Maracanã, você vai fazer o quê? Você vai trocar de técnico? Eu acho um erro. Agora, Sgarbi estava se encaminhando para um 0x0, a verdade é essa. Um 0x0. E aí um jogador que não pôde ser substituído, que estava machucado, foi lá, uma impulsão para quem estava machucado, Nossa inclusive, Senhora, e faz um gol que define o placar. E para o Flamengo, que está se reestruturando, excelente resultado. Excelente. Para mim é um jogo entre duas equipes que, se tem uma bagunça, a gente pode falar de bagunça, foi a diretoria que criou, certo? Flamengo, com toda essa situação do Dorival, que hoje no São Paulo, pelo amor de Deus, faz um excelente trabalho. Você está em êxtase. É Dorivardiola, já estão chamando. E no Corinthians... Como é que é? Dorivardiola. Mas a pessoa chora com seu Conversando com inveja. 26 dias sem vencer, sem ter moral. E o Corinthians tem um treinador que, Lázaro, depois o Danilo treinou num clássico, aí chega o Cuca, cai depois de um jogo, e agora o Luxemburgo. Pra mim, demitir o Luxemburgo agora, um completo, assim... não vai mudar absolutamente nada. Quem criou essa situação foi a diretoria. E os jogadores já deixaram isso muito claro na coletiva. A gente tá numa situação que a gente foi treinado no começo do ano por um, depois por outro, depois por outro. É muito difícil pro jogador. Então não adianta. E evoluiu ontem. O Adson, pra mim, tem que ser titular. Eu não consigo entender ele reserva no Corinthians. Porque ontem o Wesley, que vinha sendo aposta, só entrou no segundo tempo. Mas o Adson entra e faz diferente. Cria, pelo menos. Ele não é um finalizador, mas é um cara que ajuda um pouco mais sim. nessa construção de jogadas. E aí, Assunção? Você que tá sempre concordo bem, com meus né? amigos. Eu acho gosto que de tem ver o que deixar. desespero. Você gosta? Você gosta, Chico? Fala, Assunção, fala. Eu gosto de ver o desespero. Fica na tua, Chico. Deixa ele falar. Você tem que estar também. Deixa a Assunção falar, Chico. Fica na tua. Então, acho é isso aí, Renata. A troca do treinador hoje, depois de um jogo que o Corinthians fez contra o Flamengo, acho que não seria legal. Como o Ulisses falou, os jogadores não querem isso, porque são muitos treinadores. A cada treinador que chega é um esquema de jogo diferente, é jogador que entra numa posição diferente. Então, acho que tem que deixar o Luxemburgo. O Luxemburgo falou são 10 jogos? Então, tem que deixar fazer esses 10 jogos. O Luxemburgo, para mim, é um treinador bom, eu gosto.